Olá, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia a todas e todos. Eu sou Douglas Oliveira, produtor executivo, músico, advogado. Sou diretor da Caminhante Music, que é uma empresa que faz produção executiva e consultoria voltada para o mercado musical. E eu venho aqui fazer essa videoaula. Ela é fruto de uma candidatura para o PROAC. Foi um PROAC que incentivava profissionais do mercado artístico, e eu propus essa aula justamente por ter esse background, né, esse passado de direito, que é algo que eu levo com muito carinho. Foram também momentos que eu também tive muita dúvida, mas eu comecei, fiz a minha faculdade de Direito, depois eu comecei a trabalhar no mercado musical e hoje eu sou músico, sou, como eu falei, produtor e advogado, e eu reúno essas três aptidões também para esclarecer, né, muitas das dúvidas e também conseguir suprir muitas das dificuldades, né, dos e das musicistas de uma maneira geral, que é lidar com esses trâmites burocráticos e, no caso do direito, entender os direitos autorais, né, esse tema que é tão controverso, porque realmente, enfim, muitas pessoas dizem que é injusto, outras pessoas dizem que a gente tem uma das melhores engrenagens, digamos assim, de direitos autorais. Então, a primeira coisa, né, antes da gente tomar as nossas opiniões, é a gente entender bem esse mecanismo. Essa é uma ótima maneira da gente começar a, a realmente se direcionar para um recebimento adequado dos nossos direitos autorais, tá bom? Então, é isso. Eu venho aqui, então, falar de alguns tópicos que eu selecionei em 5 tópicos, né? Cinco tópicos fundamentais para você entender os direitos autorais e finalmente receber por eles. E eles têm uma lógica, né? Uma lógica cronológica. Nesse sentido, a gente vai começar desde a definição. Vou abrir aqui o meu roteirinho, esqueminha. Desde quando surge o direito autoral, que é o nosso primeiro tópico, tá? A gente vai entender qual a diferença entre música e fonograma, né? Por que essa palavra fonograma ela é tão importante para o direito autoral. E a gente vai fazer uma breve análise do artigo 7º, inciso 5º, tá? Da Lei de Direitos Autorais. Segundo tópico, quem recebe os direitos autorais. A gente entendeu o que gera um direito autoral. E aí a gente se pergunta, ok, perfeito, mas quem é que recebe por esses direitos, né? Porque, claro, né, o autor, autora, isso é óbvio, direito autoral, autor, autora. Mas também a gente vai entender que a gente tem direitos conexos, que são outras e outros profissionais da cultura que também recebem por esses direitos, por exemplo, produtores fonográficos, por exemplo, intérpretes, músicos intérpretes, musicistas intérpretes, executantes, que também participam, por exemplo, da gravação de uma obra num disco e também merecem direitos autorais, porque quando essa obra é executada em outros lugares, também essas pessoas estão sendo executadas, né? Não só a compositora ou o compositor da obra, tá? E também uma outra categoria que é menos, digamos, popular, por assim dizer, que é as empresas de radiodifusão, que também recebem direitos autorais. Menos popular no sentido que menos pessoas vêm falar comigo sobre isso, mas de fato tem bastante empresas de radiodifusão por aí. Mas enfim, é isso. Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico, qual é a natureza dos direitos autorais, tá? Antes, né, a gente primeiro precisa entender, na verdade, os direitos autorais, que eles têm uma primeira diferenciação, que é direito autoral moral e direito autoral patrimonial. E também vamos entender uma diferenciação muito importante, que é direito, no caso dos direitos patrimoniais, já falamos de direitos patrimoniais,
que é a diferença entre direito de execução pública e direito fonomecânico, tá? Vamos explorar isso. Terceiro tópico. Quarto tópico, como se dá a arrecadação de direitos autorais. No sentido, a gente começou a ver, entendeu a natureza dos direitos, começou a entender que direito é o que, né? A gente começou a se situar, né, em relação ao que são os direitos autorais, mas a gente não sabe. Enfim, alguém tem que pagar, certo? Mas para alguém pagar, como isso não é um imposto, digamos assim, né, que o Estado paga, o dinheiro tem que vir de algum lugar, certo? E no caso, né, do imposto também vem da contribuição de todas as cidadãs e cidadãos. Mas pensando nos direitos autorais, algumas pessoas têm que pagar, né, esses direitos autorais, para que depois esses direitos sejam revertidos aos musicistas, e há também esses direitos conexos, que são esses direitos, como a gente falou, dos intérpretes, executantes, etc. Quem são essas pessoas? Tá? Isso a gente vai ver nesse tópico 4, ok? Finalizando, como se dá a distribuição, ou seja, uma vez que a gente entendeu como o dinheiro, né, os direitos são arrecadados, a gente vai entender como eles são distribuídos, né? Ou seja, em relação a direito de execução pública ou direito fonomecânico, como que eles são distribuídos para os artistas, para os conexos, etc. Tá bom? Uma brevíssima apresentação e, claro, umas considerações finais, né? A gente faz um fechamento. Então, bora, que a gente já está um pouco atrasado no nosso tempo aqui. Mas, em tempo também, vamos caminhando. Perfeito. Primeiro tópico, a gente vai ver quando surge o direito autoral, né? E é meio que a definição de direito autoral. Mas o que é direito autoral, né? Porque, assim, a gente pode partir, né, do pressuposto que direito autoral, o direito do autor, ok, mas como... Então, se eu cantar minha música, compus uma música, já nasce um direito autoral? Não exatamente. Você tem que fixar é a melhor palavra, não registrar. Por quê? Registro não é necessário em direitos autorais, mas fixação é fundamental. Você precisa fixar a sua obra em qualquer suporte. Então, nesse sentido, se você tem uma composição que você fez e você simplesmente canta essa composição em algum bar, você pode correr o risco de perder a autoria da sua obra. Por quê? Se você não fixou ela em qualquer suporte mesmo, num gravador, no seu computador, o gravador do computador, o gravador do celular, de alguma maneira identificar que aquela obra é sua, você pode fazer uma gravação, música tal, do Douglas Oliveira, né? Manda ela para o seu próprio e-mail, tá ótimo, a obra já está fixada. Mas se você não fizer nada disso, simplesmente ir lá e cantar e outra pessoa fizer isso, mesmo que você faça depois, essa pessoa pode, mesmo que você faça uma mega produção da sua música depois, essa pessoa pode alegar a autoria da música. E se você não tem uma fixação anterior a dessa pessoa, essa pessoa provavelmente vai ter a autoria da música para ela. Então vejam, amigas, amigos, isso é muito importante. Uma vez que você fez uma obra musical, fixe-a em qualquer suporte, tá bom? Assim você vai ter garantido o direito autoral dessa música. Mas isso não quer dizer que essa música vai necessariamente já vai monetizar, né? Ela está fixada no seu computador, tudo. A gente vai ver como a gente monetizar isso. Mas o direito autoral, ele é seu, tá bom? Fazendo, então, uma breve análise do artigo 7º, inciso 5º da Lei de Direitos Autorais. Vamos lá para a Lei de Direitos Autorais. Não tenham medo das leis, quer dizer, tenham um pouco, elas realmente são bem complicadas, mas, ao mesmo tempo, falemos apenas para deixar claro o que o legislador deixou como definição para direitos autorais.
São obras intelectuais protegidas, as criações do espírito. Ele chamou as criações do espírito, por exemplo, a música é uma criação do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Então, essa palavra é central, fixadas. Tá? E depois tangível, intangível, conhecida como se invente no futuro, tais como, e aí a gente vai lá para o inciso 5º, as composições, músicas, tenham ou não letra. Então, claro, uma música instrumental também, ela pode gerar um direito autoral. Isso é bastante importante, não necessariamente precisa ter letra. Certo? Então, esse é o nosso primeiro tópico. Vamos partir para o segundo tópico, que é o tópico que eu falo. Quem recebe os direitos autorais, titulares de direitos autorais no mercado musical, ou seja, quem recebe por esses direitos. Então, vamos saber quem são os titulares de direitos autorais, quem são as pessoas que, claro, além da autora do autor, recebem direitos autorais. Ok. Como eu adiantei, né, na apresentação do tópico, a gente tem, além das artistas, dos autores, das autoras, a gente tem também outras pessoas como musicistas, músicos, intérpretes ou executantes. Além disso, produtoras e produtores fonográficos. E além disso, as empresas de radiodifusão. Essas 3 categorias são as categorias que recebem o que a gente chama de direitos conexos. Direitos conexos, eles são justamente os direitos que não são os direitos da artista do artista. Tá? São direitos auxiliares. Tá? Então, nesse sentido, eu gravei tocando violão no disco do fulaninho, que é o autor da música. Você pode ir atrás dos seus direitos, que você possivelmente tem algum direito a receber. Eu fui intérprete da minha própria canção autoral. Você foi intérprete, você tem um direito que você pode receber também. Sempre que você for intérprete, executante, músico executante de qualquer gravação, você pode ir atrás dos seus direitos. Tá? A segunda categoria, direitos autorais conexos para produtoras e produtores fonográficos. É quem faz o disco de um artista nascer, né? No sentido de gravar esse disco, no sentido de produzir esse disco. Então, há um trabalho autoral aí, né? E esse trabalho, ele é remunerado por direitos autorais. Então, outra categoria que merece também direitos autorais são a dos e das produtoras e produtores fonográficos, tá? Além disso, nós temos as tais das empresas de radiodifusão. Aí, realmente, é uma categoria um pouco menos comentada, porque, na verdade, a intenção da legisladora, do legislador, é de proteger a autoria da escolha da programação. Ou seja, a empresa de radiodifusão, ela pode, se uma outra empresa de radiodifusão, por exemplo, copia aquele set, né, que o programador colocou, a empresa pode pedir direitos autorais. Falando de uma maneira bem assim ampla e não tão técnica assim, mas apenas para que todo mundo entenda por que isso entra também como direitos conexos, tá bom? Então são essas 3 categorias, fazendo uma breve análise aqui do artigo 11 combinado com o artigo 89 da Lei de Direitos Autorais, rapidamente. O artigo 11 fala que o autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Ou seja, aqui é uma definição de autor, né? Pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Combinada com o artigo 89, por quê? Combinada, porque a interpretação desses 2 artigos juntos, né,
que nos leva a entender bem a definição de direitos conexos. Por quê? Eles falam, o artigo 89 fala, as normas relativas aos direitos de autor, né? A gente entende já o que é autor ali pelo artigo 11º, aplicam-se no que couber aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, que é essa primeira categoria que a gente comentou, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. Tá bom? Então é isso. Essas e esses são os titulares de direitos autorais, além das autoras, dos autores. Ok? Vamos seguindo então. A gente está cada vez mais entrando na parte mesmo, digamos assim, mais fundamental para se entender como que os direitos autorais funcionam na parte econômica, tá? Terceiro tópico, qual é a natureza dos direitos autorais, né? Uma vez que você fixou essa obra, você tem direitos autorais morais sobre essa obra e direitos autorais patrimoniais sobre essa obra. Direitos autorais morais são aqueles que você tem e não pode dispor desses direitos, eles sempre serão seus. Queira ou não queira, você fez uma música que você não gosta, ela será sempre sua, se ela está de alguma maneira fixada. Isso, claro, pode ser, às vezes você não gosta da música, pode ser ruim, mas não é ruim, no sentido, sempre que você tem esse direito moral, independente de você editar essa música, você ceder uma parte dos direitos dessa música, você sempre vai ter alguma autonomia sobre ela, no sentido, ela nunca vai poder tá sendo veiculada em algum lugar que vá ferir a sua honra, por exemplo, que vai ser algo que vai te colocar numa situação que você não concorda eticamente. Então, você sempre vai ter algumas regalias em relação a um direito que sempre será seu por aquela obra. Por outro lado, você tem um direito patrimonial sobre essa obra, no sentido, você pode monetizar por essa obra e você pode também vender essa obra, no sentido, licenciar essa obra ou ceder essa obra. Como eu falei, para uma editora, uma gravadora, você pode fazer o que você quiser com essa parte patrimonial da sua obra para que ela monetize, tá? E a gente vai ver como fazer isso mais para frente, tá? Aqui a gente vai fazer a diferenciação entre direitos fonomecânicos e direitos de execução pública. É uma parte muito interessante. Porque aí, realmente, é a hora que você começa a entender mesmo assim, os direitos autorais. Claro que tudo que a gente falou antes é bem importante para você entender, porque é a base. Mas aqui a gente começa a entrar nos meandros, né? Do que é realmente que a gente precisa saber para a gente conseguir receber pelos nossos direitos. Duas categorias, por assim dizer, de direitos autorais, fonomecânicos e execução pública. Direito de execução pública, que é o mais fácil, eu acho. Porque o próprio nome já diz, direito de execução pública, ou seja, são direitos autorais que surgem quando uma música é executada publicamente. Então quando eu tenho um show e tem uma música minha que está tocando, é uma execução pública. Com certeza. Mas não necessariamente precisa ser ao vivo. Pode ser uma gravação também dessa música sendo tocada, por exemplo, mesmo num festival, entre um show e outro, um DJ colocando, por exemplo. Pode ser também num espaço como um shopping, uma academia, um supermercado, qualquer espaço que tenha circulação pública, né? E que essa música esteja sendo executada, a gravação dela, isso gera um direito de execução pública, tá? E aí, nesse sentido, a gente tem uma definição basicamente de
que o próprio nome já diz, né? Execução pública. Tá? Esses são os mais simples de se entender. Agora, quando a gente vai falar dos direitos fonomecânicos, o que são os direitos fonomecânicos? Esses direitos fonomecânicos, eles vêm desde, né, da época do vinil, do CD, DVD, para quem ainda lembra. Claro que isso realmente não é tão antigo assim, mas enfim, não é a realidade muito de gerações mais novas. De qualquer forma, surge dessa época porque quando você vende um disco, né, a sua gravadora, você assinou um contrato com a gravadora vende um disco, tem um direito de autor para aquele disco que vai para a casa de uma pessoa e a pessoa toca na casa dela. Nesse sentido, não é uma execução pública, a pessoa está tocando o disco na casa dela. E o fato dela ter comprado o disco gera um direito autoral para a autora, para o autor e para os conexos, para as conexas. Isso, claro, vale para o vinil, DVD. Mas a grande graça, por assim dizer, dos fonomecânicos foi quando surgiu os direitos, o streaming, né? E, no caso, a veiculação de músicas online. Nesse sentido, o fonomecânico, aparentemente, né, ele perdeu um pouco, né, o chão, porque antes era, digamos assim, fácil de mensurar, tipo, um disco, tantos por cento para o autor. A venda de um DVD, tantos por cento, um vinil, tantos por cento. Depois começou a ser um monte de execução em um monte de lugar, então começou a ficar difícil de mensurar, mas por outro lado, em certa medida é até mais fácil, porque por exemplo, o Spotify tem os streams, ou seja, cada stream gera um direito autoral. Nesse sentido, gera um valor que o artista pode auferir, os conexos, as conexas. Então, nesse sentido, o fonomecânico pode ser entendido de alguma maneira como uma execução mais privada, por assim dizer. Mas é bom tomar cuidado com isso, porque, principalmente no caso do streaming, né, essas duas modalidades de direitos autorais elas acabam se misturando. Porque, no caso do streaming, foi decidido pelo STF que o streaming também é execução pública. Ou seja, ele é ao mesmo tempo execução de direito fonográfico, né, direito fonomecânico, desculpa, e ao mesmo tempo execução pública. Né? Fica mais claro para mim direito fonomecânico, porque, enfim, o Spotify está escutando só você ali, né? Mas, de alguma maneira, o STF entendeu que você também pode, de alguma maneira, com aquela execução, colocá-la publicamente. Eu não sei exatamente os pormenores da decisão, mas isso foi decidido. Então, execução pública e fonomecânico acabam se misturando no caso do digital, tá? Mas, tirando esse exemplo que é um pouco mais contraditório, de uma certa maneira fica mais claro a gente pensar em uma execução mais privada, assim, no caso do fonomecânico, uma execução mais pública no caso dos direitos de execução pública, como diz o nome, certo? Então, essa é a natureza dos direitos autorais, né? As duas modalidades, tá? E aqui eu coloquei um tópico assim, bem importante também para quem é produtor executivo, né? Que eu sou, então eu lido com isso. Como saber se os meus direitos são de execução pública ou fonomecânicos? Uma dica. Normalmente, quando você está lidando com show, festival, fica mais claro, né? Execução pública. Mas, normalmente, quando você está lidando com gravação, está gravando o disco, é uma gravação, normalmente tem um fonomecânico aí no meio. Então é importante, na verdade, você nem pensar tanto na maneira do fonomecânico, mas pensar que você vai ter que pedir autorização para os artistas para você gravar aquelas. Se tem algum autor que é, às vezes, não o proponente, mesmo que seja, precisa de uma autorização. Né? No caso, não o proponente do projeto, não, mas se você está fazendo um projeto e tem uma música de um outro autor, autora, você precisa da autorização. Sempre precisa de autorização. No caso de execução pública, não. É só você prever um ECAD ali que você já vai resolver o seu projeto.
Mas isso, claro, detalhes assim a gente vai falar em maior detalhe, Em outras oportunidades, também estou aberto a perguntas sempre, só mandar aqui nos comentários ou no Instagram da Caminhante Music. Perfeito, vamos para o quarto tópico, como se dá a arrecadação de direitos autorais. Tá? Uma vez que a gente sabe, tem direitos fonomecânicos e direitos de execução pública. Beleza, legal, mas como eu falei, da onde que vem essa grana? Né? Como se dá essa arrecadação? No caso, a arrecadação dos direitos de execução pública é feita pelo ECAD. Né? O ECAD é o escritório central de arrecadação de direitos autorais. Né? E ele tem, sob ele, digamos assim, né, 7 associações filiadas, que surgiram antes dele, mas se uniram-se, fizeram, né, no caso, um acordo para criar o ECAD. E o ECAD, no caso hoje, representa essas 7 associações. Tá? Mas o órgão que aufere, que realmente recolhe esses direitos, é o ECAD. Como que ele recolhe? Fiscalização. Assim, aquele fiscalzinho que vai naqueles lugares, assim, nas casas de show, vai nos festivais, e e-mails, telefonemas. O ECAD é aquele fiscalzinho, aquele que você não quer ver, mas de fato ele vai estar lá. Então, a melhor opção é você já prever, já se informar e prever os seus direitos de execução pública antes que chegue o fiscal ou a fiscal do ECAD, tá bom? Então, a arrecadação do ECAD, a arrecadação de direitos de execução pública é feita pelo ECAD, tá? Em relação aos direitos fonomecânicos, eles são feitos. No caso, se você edita a sua música, né, você vai para uma editora e fecha um acordo com uma editora, ela pode fazer vendas de disco, pode sincronizar a sua música, pode fazer uma série de vendas da sua música. Né? Venda sempre você vai ter, né, o seu direito moral, mas essa venda econômica da música. E você vai ter um direito fonomecânico. Tá? Mas no caso do streaming, como eu falei, é a parte bastante interessante do fonomecânico. Há algumas empresas especializadas que oferem a renda que gera de reproduções em plataformas de streaming de direitos fonomecânicos. No caso, tem uma empresa que chama Backoffice, que é uma empresa que ela faz esse serviço, por exemplo, com o Spotify, ou ela tem um convênio também com o YouTube, que ela recolhe os direitos fonomecânicos. No caso, a gente vai ver que é uma cadeia um pouco complexa, que no caso é a UBEM, que é uma entidade, né, uma instituição, um órgão, que, por si, tem um convênio com a Backoffice. Então, a Backoffice é uma empresa que faz ofere esse tipo de direito. Isso, ela tem um convênio com a UBEM e, no caso, a UBEM não repassa diretamente aos autores, artistas, intérpretes, executantes, etc. Quem repassa são as editoras, ou seja, a gente vai ver isso com mais detalhe no tópico 5, mas você precisa assinar com alguma editora que tenha por si um convênio com a UBEM ou com alguma outra empresa. Tem outras empresas que fazem isso, por exemplo, a Abramos Digital, e há outras no mercado, mas que tenha, de alguma maneira, um acordo com a Backoffice ou, de alguma maneira, um acordo com o Spotify e consiga oferir esses direitos fonomecânicos. Tá? Então, é uma cadeia um pouco complicada. A gente vai ver no tópico seguinte a maneira mais simples mesmo da gente entender como a gente ofere direitos fonomecânicos, inclusive do digital, certo? Então, vamos falar agora do último tópico, como se dá a distribuição, né? Como eu recebo os direitos autorais. Esse é o tópico que todas as pessoas querem saber sempre. E com razão, é isso, a gente tem que receber
pelo nosso trabalho, né? E temos direito a isso. E quando a nossa música está sendo tocada em algum lugar, a gente tem que receber por isso, certo? Então, nesse sentido, como se dá a distribuição? Ou seja, a gente viu como que arrecada, né? ECAD, execução pública, back-office, nesse convênio com a UBEM, com a editora. Mas como é que eu recebo? No caso da execução pública, tá? O ECAD faz essa fiscalização em todos esses espaços que eu falei, né? Academias, hotéis, shoppings, etc. Festivais, casas de show. Essa grana recolhida, o ECAD separa em rúbricas, categorias: show, televisão, audiovisual, várias categorias diferentes, tá? E para cada categoria tem um valor. E mesmo dentro de cada categoria tem valores diferentes. Por exemplo, show, dependendo do tamanho do show, um show gigante, um show menor, vai ter um valor, vai ter outro valor. Então, sempre você vai ver rúbricas diferentes, você recebendo uma planilha do ECAD com os seus ganhos, né? Você vai ver que vão ser rúbricas diferentes. Show, televisão a cabo, audiovisual, sempre, né? Por rúbricas, categorias. E o pagamento, ele é feito periodicamente de acordo com o calendário que o ECAD coloca no site deles. Não vou entrar nos pormenores das rúbricas, quanto que é cada rúbrica, porque de fato tem muitos números, de fato você tem que olhar assim em detalhe, tá? Exatamente as rúbricas que te interessam, uma análise bastante complexa. Mas ele também divulga o calendário. Então, por exemplo, o calendário assim, janeiro, pagamento dos meses de julho, de outubro a dezembro, referente a shows, referente a audiovisual, por exemplo. E tem também em relação a datas comemorativas. Então, abril, pagamento referente ao carnaval, músicas tocadas no carnaval. Então, o ECAD ele coloca um calendário especificando exatamente como que ele faz os pagamentos por mês. Tá? É algo que você pode acompanhar também no site do ECAD. Tá? Então, assim você vai saber melhor como você recebe pelos seus direitos de execução pública. Claro que há sempre um desafio, né? É difícil você oferir direitos de execução pública, né? Disse que o ECAD tem um excelente mecanismo no Brasil, assim, pensando assim em mundo, né? Mas é isso, há muitas contradições também, então não entremos muito em polêmicas. Claro, entremos sim, mas não nessa oportunidade exatamente, ok? No caso dos direitos de execução pública, para que você receba esses direitos, é muito importante que você se filie a uma das 7 associações que são, por si, né, filiadas ao ECAD, das 7 associações do ECAD, tá? Se você tem a sua música, pode até ela estar no Spotify, por exemplo. Mas se você não tem esse registro, você não tem como receber direito de execução pública. Sua música pode ser muito tocada em vários lugares, mas você precisa se afiliar a uma dessas 7 associações para que você consiga, de fato, receber por esses direitos, tá bom? Como eu falei, a arrecadação é feita pelo ECAD, mas o repasse desses direitos, desses valores, é feito através das associações. Então, você não vai se filiar ao ECAD, você vai se filiar às associações. Então, você procura a UBC, a Abramos, Socimpro, a que você quiser, que for mais de acordo com o seu trabalho, e você terá lá te esperando, caso você não tenha se afiliado antes, possivelmente algum valor. Claro que esses valores caducam também, então tem um prazo, salvo engano, de 5 anos. Você tem que ser
se você não fez isso antes, é bom você fazer isso o quanto antes para conseguir também esses créditos retidos, tá bom? Em relação aos direitos fonomecânicos, como eu recebo os tais direitos fonomecânicos? Como eu falei, os direitos fonomecânicos, você tem uma grande uma necessidade de se afiliar a uma editora para receber direitos fonomecânicos do digital e necessariamente uma editora que seja afiliada ao BEM ou Abramos Digital ou alguma outra empresa que tenha esse convênio com a Backoffice ou diretamente com o Spotify, algum convênio que consiga oferir direitos fonomecânicos. Então, essa é a dica, que ela é bem simples. Eu sei que toda essa conjuntura para se chegar no Spotify, Backoffice, ela é um pouco complexa, mas assim, simplificando, procure uma editora que tenha convênio com a UBEM ou com a Abramos Digital. São as duas que eu conheço de ter pesquisado. Eu não conheço exatamente como elas trabalham, mas de qualquer forma, realmente tem que ser alguma editora que tenha algum convênio com a UBEM, com a Abramos Digital, ou outra empresa que tenha esse convênio com o Spotify, com a Backoffice para o Spotify, tá bom? Então, simplificando, procure essa editora, converse antes de fechar um acordo com alguma editora. E, da mesma forma, a editora também é quem vai cuidar dos seus direitos para sincronização, como eu falei, para venda da sua música de várias outras maneiras, e você vai ter uma rúbrica que você vai acordar com essa editora. Então, uma rúbrica clássica, 75% para o autor, 25% para a editora, e para internacional 50%, 50%. Varia bastante. Então você tem que, na verdade, não acredito que não varie tanto, mas de alguma forma é importante você procurar por uma boa editora que vá fazer a sua música rodar e que não tenha cláusulas abusivas, né? Então procure sempre um advogado, uma advogada para cuidar dos seus direitos, certo? Então essa é a nossa exposição por hoje. Na verdade, realmente são 5 tópicos fundamentais. A ideia é trazer um panorama mesmo que é direitos autorais, falar dos principais, o que eu acredito ser, né, uma introdução principal, né, para os direitos autorais. A gente pode entrar em maiores pormenores, maiores detalhes em outros vídeos, em outras oportunidades. Eu irei fazer, inclusive, 3 lives dentro desse projeto ainda do PROAC, sobre direitos autorais, falando sobre direitos autorais no streaming, falando sobre fonomecânicos, execução pública. Eu salvo engano aqui, eu acho que eu perdi o último tópico. Aqui, direitos autorais para produtoras e produtores executivos, artísticos e outros profissionais técnicos da cultura. Se você estiver vendo esse vídeo depois, talvez você não consiga, eu vou ver se eu consigo gravar essas lives também no perfil da Caminhante Music, mas de qualquer forma, cada tópico desse tem muita coisa para ser contada, mas a gente traz esse panorama para que você comece a entender o que você tem que fazer. Então, rapidamente, fazendo aqui um resumo rápido, tá? Você fixa primeiro a sua obra em qualquer suporte. Primeiro ponto. Segundo ponto, para você receber, claro, né, você vai gravar a música, né, produz a música, tudo, coloca lá nas plataformas, tudo. Para você receber direitos de execução pública, associa-se a uma das 7 associações. Filie-se a uma das 7 associações de direitos autorais, que por si são filiadas ao ECAD, tá? Uma das 7 associações do ECAD. Você pode receber direitos públicos a partir de então. Aguarde o calendário do ECAD e você terá os seus direitos. Direitos fonomecânicos, você precisa se filiar a uma editora, que seja uma editora que tenha um convênio com a UBEM.
ou com a Abramos Digital, ou com alguma outra empresa que faça esse recolhimento das plataformas, como eu falei do Spotify, mas YouTube e outras plataformas digitais, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente falou então também, né? Eu falei dessa parte mais fazendo o panorama para você receber seus direitos autorais. E agora, resumindo também, a gente falou de quem recebe os direitos autorais, falamos dos direitos do autor, da autora e direitos do autor, da autora conexos, direitos autorais conexos, certo? Que são musicistas, intérpretes, executantes, produtoras, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão. Falamos da natureza de direitos autorais, fonomecanismo de execução pública e falamos da arrecadação e distribuição dos direitos autorais, como eu já resumi, né? Principalmente a parte da distribuição. Mas acredito que seja o suficiente por hoje. Eu acho que esse era o panorama que eu queria trazer para vocês. Muito contente com a oportunidade, eu agradeço muito, fico à disposição. Sigam as redes da Caminhante Music, né? Tem os endereços que eu vou colocar aqui para vocês. E sigam o canal também da Caminhante Music, se vocês gostaram desse vídeo. E agradeço muito o PROAC de São Paulo pela oportunidade, pela contemplação do projeto. E é isso, amigos, amigas. Fico à disposição a dúvidas. E mais uma vez agradeço. Um forte abraço a todo mundo. E a gente se vê por aí nessa caminhada musical. Um abraço.